parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 15. Só Mateus registra essa parábola e é a mais longa registrada por ele. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola aqui, mais uma vez, é uma parábola que vai tratar ou nos preparar para a volta do Senhor. Temos a parábola das 10 virgens, das 10 damas de honra do casamento, que deveriam se preparar para a chegada do noivo. Aqui é o mesmo princípio. A parábola das virgens estava falando de uma vida prudente. Agora, essa parábola fala de uma vida ativa no pensamento do retorno do Senhor. E aí, como é que Jesus vai tratar a respeito disso? Ele vai falar sobre um senhor que tinha posses e reuniu seus servos e disse que estaria ausente por algum tempo, estaria fora do país por algum tempo. Na verdade, é um tempo até considerável. Por isso, ele deixa parte dos seus recursos aos seus servos. Porque se ele viajasse e não cuidasse desses recursos, aquele recurso ia desvalorizar, iria se perder, e quando ele voltasse, ele estaria mais pobre, vamos dizer assim, do que ele era antes, ou menos rico do que ele era antes, melhor dizendo. Então ele entrega parte da sua riqueza aos seus servos. E aqui Jesus usa a figura do talento. O que era o talento? O talento era uma moeda corrente na época de Jesus. A gente tem que pensar no talento como em termos de salário anual de um trabalhador. Para vocês terem ideia, estima-se, naqueles dias equivalia a um talento a 20 anos de um trabalho para um trabalhador comum. Então, vamos supor, um salário mínimo, né? Então, 20 anos de salário mínimo, vamos supor isso, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Então, ele deixou uma quantia considerável para
cada servo. Mesmo aquele que recebeu um talento, era uma quantia considerável, não era tão pouco assim. Então, ele confiou essas riquezas a estes servos. Ele confiou 8 talentos. O objetivo é que eles fizessem render, então, esses recursos. E aí sim, participariam do lucro com o Senhor. É quase igual uma sociedade. Nós vimos algo semelhante na parábola dos lavradores, em que o Senhor da terra arrendou o terreno, porque ele também se ausentaria, então para que aqueles trabalhadores cuidassem da terra, e o que fosse produzido ali seria compartilhado o lucro com eles. E lá a gente viu que eles iam o lucro todos para si mesmos. Aqui também é muito semelhante a essa ideia. O Senhor entrega os talentos para que eles façam render, tenham rendimento através dessas riquezas, e aí o lucro também seria compartilhado com os servos, como nós vimos aqui na parábola. Então ele vai distribuir esses talentos. Ele dá 5 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. E aí o texto diz aqui que é segundo as capacidades. Então, o Senhor conhecia bem esses servos. Ele sabia que o primeiro, se ele tivesse muito em suas mãos, ele conseguiria cuidar, aplicar bem aquele recurso. O segundo, ele saberia aplicar. O terceiro, seria suficiente para ele. Tranquilamente ele conseguiria aplicar aqueles recursos. E aí, o primeiro e o segundo servos investiram bem. E o texto aqui vai dizer que eles dobraram a quantia. Esse é o lucro que todo mundo espera, no mínimo, né? De você investir em alguma coisa, você receber justamente o dobro, um lucro de 100%. Essa é a expectativa de um bom negócio. Eles fizeram então um bom negócio. Mas o servo que recebeu apenas um talento, ele teve medo de investir. Talvez ele tenha pensado que não ia conseguir o lucro necessário. E se bem que qual que é mais fácil você conseguir um lucro? De 5, dobrar 5 ou dobrar 1? Mesmo ele ficou com medo. E talvez ele olhou aquele um talento, se sentiu inferiorizado em relação aos outros. Ele descrençou. Falou, não vou mexer com isso não. Deste modo ele não fez nada. Apenas enterrou o recurso, deixando em segurança, que era algo comum. Você tivesse um recurso, você enterrava esse tesouro, deixando ele pelo menos conservado. A gente viu uma parábola assim, a parábola do tesouro escondido. Alguém encontrou um tesouro que estava escondido na terra. Então era uma prática comum. E era considerado um sistema seguro de depósito naquela época. Porém, o Senhor não disse que era para deixar seguro o recurso. Era para que eles investissem nesse recurso. E o problema é que também a motivação dele. Ele não guardou o dinheiro com medo de perder esse dinheiro. Ele guardou por outro motivo. A gente vai ver aqui durante o texto. Depois de um longo tempo, então, Jesus conta que esse Senhor regressa e chamou os servos para o acerto de contas. A ideia aqui é que realmente ele, na perspectiva, foi uma demora. Não foi tão imediato. Talvez eles nem se lembrassem que o Senhor iria voltar, mas ele voltou. E ele chamou o primeiro. O primeiro veio, devolveu 10 talentos. E se mostrou digno da confiança que foi dada pelo seu Senhor, então. E a resposta do Senhor foi sobre a fidelidade desse servo. Ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como é bom receber um elogio, né? Então, aqui ele recebeu. Você é bom, você é fiel. Que grande elogio. E a recompensa. Entra no gozo, entra na festa. Vamos celebrar esse lucro. Você não trabalhou só para mim. Você também vai desfrutar disso tudo. Então, ele foi convidado a participar desse lucro obtido. O segundo servo também do mesmo modo. Ele se apresentou diante do Senhor e devolveu 4 talentos, o dobro do que ele tinha recebido. Também recebeu o tratamento de satisfação do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor mais uma vez provou que ele era generoso. Ele não visava só lucro.
Ele queria que os seus servos participassem disso. Ele queria compartilhar a alegria do lucro com os seus servos. Mas quando chega o terceiro, a cena muda totalmente. O servo aqui ele começou a se justificar antes de devolver o talento. Interessante que ele coloca a culpa no Senhor, dizendo que aquele Senhor era muito severo, era muito rigoroso, e que o quantia que ele tinha era muito pouco para investir, não valia a pena. O lucro que ele ia obter era mínimo, sendo que todos os outros tiveram um lucro de 100%. Ele passaria a dobrar, de 1 passar para 2. Não era difícil. Esse servo, ele se mostrou, na verdade, invejoso e egoísta. Ele preferiu a comodidade a ser fiel ao Senhor. Preferiu a zona de conforto do que ter o zelo pelas coisas daquele Senhor. Ele não quis trabalho para si. De fato, ele agiu como um preguiçoso. E o trabalho não era difícil. Lembra que o Senhor tinha dado a cada um segundo as suas capacidades. Não era difícil para ele. Nem era uma missão impossível. E o Senhor então critica esse servo pela desculpa esfarrapada que ele havia dado. O chamou de mau, de negligente, de preguiçoso, de desleal. E ele ordenou que esse servo fosse retirado da sua presença para sempre. E aí nos diz assim: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui é o símbolo de sofrimento, de tristeza, de raiva, de remorso. Não de arrependimento, mas de ira contra esse Senhor. Enquanto os outros dois estavam desfrutando do banquete do Senhor, estavam desfrutando do lucro de terem servido bem ao Senhor, esse servo negligente estaria afastado do Senhor para sempre. Essa palavra, então, está no contexto, como eu disse, dos ensinamentos de Jesus sobre a sua volta, sobre o seu retorno, sobre o dia do ajuste de contas. Esse é o dia do Senhor, que a Bíblia diz, o dia do juízo. Nos é ensinado que, então, que nós recebemos do Senhor tarefas, atribuições, dons, recursos para trabalhemos na obra dele. Esses recursos foram confiados a nós para que de forma diligente sirvamos ao Senhor. E o que é usar esses recursos? Nada mais é do que pregar o Evangelho, do que anunciar Cristo Jesus. Seja por palavras, seja por ações. A nossa responsabilidade é essa. Mas às vezes, nós temos medo, nós temos receio, nós temos vergonha, nós temos preguiça, nós achamos que não nos damos conta de fazer isso, e em vez de anunciar o Evangelho, nós escondemos o Evangelho. Em vez de compartilhar as riquezas de Deus com o mundo, nós escondemos as riquezas de Deus para nós mesmos. Mas o medo, o receio, a vergonha, a preguiça não podem sobrepor o amor, a confiança, a fé, a disposição em servir ao Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor, não pensando em nós mesmos. Você não serve ao Senhor pensando no lucro em si. Porque o lucro que ele deu aqui aos servos é porque ele é generoso, ele não tinha essa obrigação. Mas o Senhor promete compartilhar os lucros, vamos dizer assim, conosco. As maravilhas que ele tem preparado, ele vai nos dar. Mas trabalhamos principalmente para honrar ao nosso Senhor Jesus. Cada servo de Deus recebe segundo a sua capacidade os dons, recebe cada um a sua capacidade de acordo com aquilo que eles podem produzir frutos. Todo cristão pode e tem que produzir frutos, porque Deus os capacita a isso. Não ache que você, não, meu talento, meu dom
que Deus me deu é muito pouco. Muito pouco se você estiver sozinho. Mas juntando com o corpo de Cristo, ele vai produzir lucro com toda certeza. Talvez esse servo aqui podia ter feito isso. Podia ter se juntado ao que tinha 5, ao que tinha 2. Fala, como é que vocês vão fazer para ter lucro? Vamos trabalhar juntos? Poderia ter feito isso, mas não fez. Olhou para o seu talento, aquele que ele tinha de recurso, falou, muito pouco. Deixa quieto para lá. Não acho que Deus te dá pouco. Ele te dá o melhor para você servi-lo. Devemos então ser vigilantes e fiéis quanto à administração de tudo que Deus nos confiou. Isso significa dirigir para a glória dele o uso de cada coisa que ele criou. E tudo que está ao nosso redor, tudo que está à nossa disposição é para Deus. Seja a nossa saúde, seja a nossa juventude, seja a nossa sabedoria, seja a nossa experiência, seja os recursos financeiros, seja os bens materiais que nós temos, seja a capacidade de ensinar outros, seja a capacidade de aconselhar, seja a capacidade de pregar, seja a capacidade de visitar, seja o que for que há nessa terra que Deus nos deu, devemos usá-las para a glória de Deus, a serviço do nosso Rei. O que Deus requer de nós não são resultados. Ele não estava olhando ali necessariamente quem tinha conseguido uma meta de 100% de lucro. Ele não tinha colocado esse objetivo. Ele tinha colocado um único objetivo para que eles cuidassem daqueles recursos e produzissem através daqueles recursos. O Senhor não vai fazer uma análise da sua vida. Você deveria... Aquela ideia, né? Ele não tem uma meta para a sua vida para depois dobrar a meta, como dizia a nossa ex-presidente. Não. Ele quer que você seja fiel naquilo que ele te deu. Até porque a recompensa ou fruto final é ele que promove. O que essa parábola nos destaca aqui, sobretudo, é que Deus requer de nós fidelidade. Se a parábola das virgens falava sobre sermos vigilantes, atentos, aqui nos diz para que sejamos atentos e dispostos a servir ao Senhor com fidelidade, aguardando o retorno dele, porque haverá um acerto de contas. Todos estarão diante do Senhor. E louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus nosso acerto de contas está definido. Porque Ele já pagou o preço por nós. Ele já nos deu todo o lucro que nós poderíamos ter. O que nós fazemos agora é justamente refletir essa obra dele, esse lucro dele em nossas vidas. Então faça isso com alegria. Sirva ao Senhor com tudo que Ele te deu. Com toda alegria, com toda disposição. Por exemplo, você que está no trabalho ou vai trabalhar hoje, pense nisso. Como eu posso fazer meu trabalho da melhor maneira possível? Porque ao fazê-lo, você vai glorificar a Deus. Você que está em casa, como hoje eu posso cuidar do meu lar da melhor maneira possível? Mas se você fizer isso, você vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus. Como hoje eu posso ensinar meus filhos da melhor maneira possível? Faça isso e Deus será glorificado na sua família. E assim, tudo que nós fizermos, sermos fiéis ao Senhor. Amém? Fiquem na paz e até mais.